Você sabe quais são as principais fraquezas que freiam seu desenvolvimento? Pegue ovo de galinha caipira de Teresina, frite no asfalto, porque lá é bem quente. Jogue no cuscuz, porque o ato de hoje é: quais são as principais fraquezas que freiam seu desenvolvimento? No livro A Lei do Triunfo de Napoleão Hill, são citadas algumas das principais fraquezas que interferem no desenvolvimento humano. Vou apresentá-las aqui. Todos esses problemas são gerados pela falta de consciência e pela ignorância, no sentido de ignorar algumas informações muito importantes. Vamos à primeira delas, a cupidez, que é o ato de colocar muito apego nos bens materiais, em objetos, em coisas e não em pessoas. Geralmente as pessoas que têm um alto nível de cupidez é por conta de terem passado por relações muito ruins com outras pessoas. Elas acabam focando nessas relações ruins, então elas colocam muito apego nas coisas. A cupidez também pode aparecer como uma forma de vício, qualquer tipo de vício, de pessoas que são viciadas em álcool, são viciadas em jogos ou qualquer outra coisa. Elas estão transferindo alguma angústia naquilo. Então muitas pessoas que têm cupidez estão transferindo alguma coisa em objetos e coisas, alguma falta, algum transtorno em objetos e coisas. Muita gente diz que a culpa da cupidez está no capitalismo, mas o capitalismo é só um sistema onde pessoas lucram através do próprio trabalho e elas crescem através do mérito delas. Então isso não tem nada a ver com cupidez. Você não pode colocar a culpa da cupidez no capitalismo. Se você se sente coagido a comprar o vestido, a calça, o tênis da moda, a culpa está em você. Assuma as suas responsabilidades. A culpa não é do capitalismo. Uma forma de lidar com isso é observar que todas as conquistas, todos os bens, eles envolvem outras pessoas. Observe que nossas conquistas, na maioria das vezes, têm a maior parte do nosso esforço, mas sempre tem outras pessoas participando daquilo. Na sua faculdade, muitos colegas te ajudaram com trabalhos em grupo, te ajudaram da melhor forma ou de uma forma não tão legal, mas você acabou aprendendo também e isso te tornou mais forte. No seu emprego, tem outras pessoas trabalhando nos seus devidos setores, nas suas devidas áreas. Até as pessoas da limpeza, elas são importantes para criar um clima organizacional adequado, um ambiente limpo. Na sua casa, muitas vezes tem alguém que trabalha, ela faz parte disso também, porque ela deixa mais tempo para que você foque em outras coisas, foque no trabalho, foque em desenvolver novas ideias. Então sempre tem pessoas colaborando com as nossas conquistas. A gente começa a valorizar, quando a gente percebe isso, a gente começa a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que fazem parte da limpeza, da segurança, da portaria. Todas as pessoas têm uma grande importância no funcionamento do todo, nas conquistas de cada um. E se você olhar com cuidado, verá que a gente quase nunca consegue alguma coisa absolutamente sozinho. Sempre tem outras pessoas envolvidas. Então desenvolva a empatia, desenvolva a capacidade de observar as outras pessoas, de valorizar as outras pessoas. Então você vai tirar o foco das coisas e vai passar a valorizar pessoas e não coisas. A inveja. O que é inveja? É a sensação de frustração e rancor em relação a pessoas que sobem em algum cargo na empresa, a pessoas que adquirem bens materiais, às vezes ao intelecto da pessoa ou até mesmo à aparência física. Geralmente as pessoas que são invejosas, elas não agem em direção aos próprios objetivos. Então isso acaba gerando a inveja porque ela vê algumas pessoas ao seu redor prosperando intelectualmente, financeiramente, e ela começa a ter inveja. E ela não tem objetivo, inclusive é um vídeo anterior da semana passada do nosso canal, dê uma olhadinha. Então as pessoas que não têm objetivos, elas ficam presas, estagnadas, enquanto as pessoas que têm objetivo, elas sempre estão trabalhando em direção a algo, ela tem um propósito, algo a alcançar. Então a pessoa invejosa, geralmente ela fica frustrada ao ver outra pessoa prosperar e ela não sabe o que é que tem por trás daquele resultado que os outros indivíduos conseguem. E ela fica frustrada, não age, ela fica estagnada, na maioria das vezes porque não tem
objetivos definidos. A desconfiança. As pessoas desconfiadas, elas acabam se fechando nelas mesmas. Estou falando das pessoas extremamente desconfiadas, que deixam passar oportunidade de negócios, oportunidade de conhecer pessoas apenas porque se vestem de uma forma diferente. Então as pessoas desconfiadas, elas se fecham nelas e acabam deixando passar muitas oportunidades. Nós sempre devemos ser muito prudentes na hora de conhecer alguém, na hora de montar uma ideia com alguém, na hora de fazer um projeto com outra pessoa. Mas a gente precisa pelo menos abrir a porta para ter oportunidade de diálogo. Então, por conta da desconfiança, muitas pessoas deixam de se conhecer, deixam de conversar e deixam de desenvolver grandes projetos. O espírito de vingança. Para a gente entender o espírito de vingança de uma forma bem bacana, eu vou contar uma história que um aluno me contou e um aluno que também é professor, Jackson. É a história de um monge e de um mestre que caminhavam na beira de um rio. Era um rio bem longo. E em uma certa altura do rio eles encontraram uma mulher que iria atravessar de um lado ao outro do rio e precisava de ajuda. Então o mestre, ele cuidadosamente, ofereceu ajuda, colocou a mulher nas costas e atravessou ela para o outro lado do rio. Quando chegou do outro lado do rio, a mulher simplesmente desceu e seguiu o caminho dela, sem agradecer. E o monge ficou muito irritado com aquilo, inconformado, e ele perguntava para o mestre: Mestre, o senhor carregou ela de um lado ao outro do rio nas costas e ela não teve gratidão, ela não agradeceu. E o mestre ficou em silêncio, eles voltaram a caminhar. Então eles caminharam longas horas. O monge fala mais uma vez: Mestre, ela não agradeceu, eu estou inconformado com isso. E o mestre sempre em silêncio. Então eles já tinham caminhado a longa jornada, chegando ao destino, no meio da noite. O monge fala: Mestre, me desculpe, mas eu ainda não consegui me livrar daquela mulher. Eu estou inconformado, ela não te agradeceu. E o mestre falou: Meu amigo, eu só atravessei ela de um lado ao outro do rio. Eu carreguei ela de um lado ao outro do rio. Você carregou ela o dia inteiro. Então essa é uma boa história, um bom conto que faz a gente refletir sobre carregar raiva, carregar ódio, querer vingança. Você fica vibrando naquela vibração e carregando aquela vibração consigo. Então quem carrega ódio, quem emite vibração de vingança, está atraindo vibração de ódio também. O egoísmo, uma fraqueza que também, como todas as outras, está ligada à falta de consciência. Freud coloca que o ego ele é construído com o tempo, formando a personalidade. Dessa forma, a pessoa egóica, ela é egoísta, ela se coloca em primeiro lugar em detrimento de outras pessoas. Carl Jung traz o conceito de self. O self é algo que a gente já carrega dentro, é a nossa essência, seria o nosso verdadeiro eu. Podemos perceber que Carl Jung tem razão observando os seres humanos e também os animais. Irmãos educados pelo mesmo pai e pela mesma mãe sempre são diferentes. Assim como uma ninhada de cães, pode observar que cada cãozinho ali nasceu da mesma mãe, está no mesmo ambiente, e cada um deles tem um perfil diferente. Tendência para colher onde não semeou. Esse problema acontece em grande parte pela nossa educação, por ignorarmos muitos fatos, pela falta de consciência. Vou fazer agora uma pergunta. Você acha justo uma pessoa trabalhar e tirar parte do seu trabalho para pagar a sua faculdade? Não precisa responder, obviamente é uma pergunta retórica. Então ainda faz muito parte de nossa cultura pessoas terem benefícios em cima do trabalho de outras pessoas. E a partir do momento que a gente começa a perceber que nada é de graça, que tudo tem alguém bancando, a gente já começa a valorizar e olhar as coisas de uma forma diferente. Uma coisa também muito interessante em relação a isso é que geralmente a gente valoriza aquilo que conseguimos com o nosso próprio esforço, enquanto aquelas coisas que a gente consegue de mão beijada, a gente acaba não valorizando. Dessa forma, pessoas que já entenderam isso, que não existe nada de graça, tem sempre alguém bancando através do seu trabalho, através de algum tipo de contribuição, elas geralmente não aceitam
nada que não tenha vindo do próprio esforço. Então essas pessoas geralmente elas querem conquistar tudo com o seu próprio esforço. O hábito de gastar mais do que ganha. Este é um grande problema gerado também pela falta de educação. Já no ensino fundamental e no ensino médio, deveríamos ter disciplinas que orientassem os indivíduos a fazerem a gestão do seu capital, a gestão do que eles produzem, a gestão do que eles ganham, quanto deve gastar, quanto devem investir, quanto devem pensar lá em relação à aposentadoria, quanto deve ser um fundo de emergência, como é que pode fazer dinheiro com dinheiro através de investimentos. Então, os brasileiros eles são muito anêmicos em relação à educação financeira. Não é à toa que mais de 66% dos brasileiros estão endividados. As pessoas que alcançam o sucesso, elas não cometem esse erro. Elas sempre fazem uma reserva para trabalhar determinado tempo numa empresa, ela fazer um montante e começar o próprio negócio. Com esse tipo de mentalidade, qualquer pessoa pode fazer uma reserva e começar um negócio muito pequeno. A gente vê muitos negócios hoje de âmbito mundial que começaram numa garagem. Então não tem desculpa. Qualquer pessoa pode atingir os seus sonhos e isso demanda esforço, ação, atitude, movimento. Você não vai atingir, você não vai chegar em lugar nenhum se lamentando e dizendo que o mundo é cruel e que tudo lá fora é duro e que é difícil. A gente precisa agir e se esforçar todos os dias. Não devemos gastar tempo com essas bobagens que passam na TV. A gente deve se esforçar em direção do nosso próprio propósito. Você tem alguma dessas fraquezas? Então começa a trabalhar, trabalhe a tua mente, trabalhe a sua mente consciente. O Ato Life oferece o Mente Poderosa, que ajuda você a atingir qualquer objetivo através do autoconhecimento, através de ferramentas de programação neurolinguística, através da auto-hipnose e também através dos hábitos corretos. Através dos hábitos corretos a gente pode atingir qualquer objetivo. Então dá uma olhada na estrutura, o valor irá subir, a adição de cada módulo, de cada conteúdo, então aproveita porque o preço vai subir, a hora é essa. Nos vemos no Mente Poderosa, até a próxima e valeu!